E hoje nós vamos falar então sobre esse tema, sobre galardão e sobre a gente acumular tesouros no céu. Primeira coisa que eu gostaria de falar é que não existe uma comparação possível entre a nossa breve vida aqui na terra e a eternidade que nós vamos viver no céu. Não tem como você comparar, assim, em questão de importância, em questão de duração. É mais ou menos como você querer comparar um grão de areia com todo o universo. É assim a nossa vida quando você a compara com a eternidade, com toda a eternidade. Você já parou para pensar no que isso significa? Como deve ser nós que estamos tão acostumados a essa breve vida que temos aqui, que passa tão rápido, como deve ser você viver eternamente? A nossa mente não alcança a compreender a profundidade. Ou nós que estamos tão limitados pelo tempo, temos dificuldade para entender uma situação em que o tempo praticamente não existe. Assim é a eternidade. Mas o interessante é que, embora a nossa vida aqui na Terra ela seja insignificante, assim, de um ponto de vista de tempo e espaço, as nossas ações aqui na Terra são da maior importância. A nossa vida aqui é breve e é insignificante perto da eternidade. Agora, as nossas atitudes, as nossas ações aqui, elas são da maior relevância, da maior importância. Por quê? Porque as escolhas que nós fazemos nessa vida aqui, elas vão ecoar por toda a eternidade. As suas ações aqui na Terra, elas têm consequências eternas e jamais poderão ser mudadas depois. A eternidade, ela é imutável. As nossas ações de agora têm o potencial de definir, por exemplo, onde é que nós vamos passar a eternidade. Se no céu ou no inferno. Isso se define aonde? Se define aqui nessa vida. Porque lá, as decisões que nós tomarmos aqui terão consequências eternas. Ou seja, se você for para o céu, você vai passar toda a eternidade no céu. Agora, se você for para o inferno, você vai passar toda a eternidade no inferno. Depois, na eternidade, não tem mais troca. Então você consegue perceber o quão importantes são as ações que tomamos aqui? E tem uma outra coisa também que as nossas ações aqui na Terra definem, que é a recompensa que nós vamos receber lá no céu, das mãos de Cristo Jesus. Nós lemos o texto aqui, onde Jesus fala que ele vem sem demora. E ele diz mais, ele diz assim, olha, comigo está o meu galardão, para eu retribuir a cada um de acordo com as suas obras. O galardão celestial é um tema que não chama muito a nossa atenção. Por quê? Você já ouviu pregar muito por aí sobre galardão? Não é verdade? Por que não? Porque existe um consenso por aí de que apenas você ir para o céu já é o suficiente, né? Eu me dou por satisfeito de ir para o céu. No dia do arrebatamento, se eu perceber que eu estou subindo, eu vou falar, ufa, eu consegui. E as pessoas, elas pensam que isso é o suficiente. Mas se apenas você ir para o céu fosse o suficiente, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não daria tanta ênfase na questão do galardão, na questão da recompensa que vamos receber lá, não é verdade? O galardão, ele é um tema recorrente na Bíblia. Ele está por toda a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. E Jesus, em muitas ocasiões, ele falou sobre o galardão, sobre a recompensa nos céus. E uma das partes em que ele fala sobre isso é nessa que lemos aqui, quando ele diz que vem em breve, trazendo o galardão em suas mãos para retribuir a cada um segundo as suas obras. E perceba que ele diz assim, que ele vai distribuir o galardão conforme o quê? As nossas obras. O que isso significa? Isso significa que se é de acordo com as nossas obras, uns receberão mais e outros receberão menos. Isso também fica claro em muitas parábolas que Jesus contou, como por exemplo,
a parábola dos talentos. Pedro, uma certa vez, ele perguntou para Jesus, né? Ele chegou para Jesus e falou: Jesus, vem cá. E nós? Ele estava falando dele e dos demais discípulos. E nós, que largamos tudo para te servir, para ir após ti, que será de nós? Vocês se lembram que na semana passada o pastor Reinaldo falou sobre isso? E ele falou assim: mas poxa, o que Pedro largou tanto para seguir a Jesus, né? Largou uma rede de pesca ainda rasgada, né? Ele não tinha muito para deixar para trás, mas mesmo assim ele ainda perguntou isso para Jesus. O que será de nós, Jesus, que largamos tudo para te seguir? E Jesus respondeu uma coisa muito interessante para Pedro. Ele disse assim, que aqueles 12 discípulos, incluído Pedro, eles se assentariam em 12 tronos e eles julgariam as 12 tribos de Israel. Veja que Jesus, ele traça um paralelo, ou uma relação clara entre o sacrifício que eles fizeram para seguir a Jesus e a posição de autoridade que eles teriam no céu. Então veja como é importante a questão do galardão. Em muitos lugares, quando se fala em galardão, se fala em coroa. Tem aquele versículo lá no livro de Apocalipse, tão conhecido, que diz assim: retém o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. E coroa não é apenas um enfeite que se coloca na cabeça, não. A coroa, ela traz consigo um símbolo de autoridade. Então o que está em jogo quando a gente fala em galardão é autoridade, é honra, e é o tipo de coisa que no céu, você pode pensar que não, mas no céu vai fazer toda a diferença para nossas vidas. No céu existe hierarquia, existem níveis de autoridade, e o que vai definir a sua posição no céu vai ser o seu galardão, vai ser as obras que você pratica para conquistar esse galardão no céu. O galardão, ele é uma coisa um pouco difícil de entender do ponto de vista teológico também. Por quê? Porque, ora, a salvação não é pela graça, não é verdade? A salvação não é pela graça. Então, como explicar o galardão por obras? A pessoa que melhor conseguiu explicar isso, na minha opinião, assim que me convenceu, é um pastor, um teólogo muito conhecido, que já é falecido, que é o pastor Martin Lloyd-Jones, num livro que ele escreveu que se chama O Sermão do Monte. E eu quero ler para você a resposta que ele dá sobre essa questão de como funciona o galardão, como que o galardão se encaixa na questão da graça de Deus. Ele diz assim, que a resposta que consta na Bíblia parece ser que os próprios galardões são obtidos mediante a graça divina. Então, o próprio galardão vem da graça. Mas isso não significa que mereçamos ou que sejamos dignos da salvação. Todavia, parece que Deus simplesmente nos trata como um pai. Um pai qualquer diz ao seu filho que quer que ele faça isto ou aquilo. E qual que é o dever do menino? É cumprir a ordem do seu pai, não é verdade? Mas aí o pai acrescenta que se ele agir bem, ganhará uma recompensa. Já viu o pai que faz isso? Tem pessoas que condenam, né? Que os pais ofereçam certas recompensas para os filhos, para eles fazerem determinada atividade, porque diz assim, você está ensinando o seu filho a ser interesseiro, né? Ou diz assim, ele tem que aprender a fazer por amor, e o amor não combina com o interesse. Na verdade, a gente vê na palavra de Deus que combina assim. É possível você amar e ainda assim você esperar receber uma recompensa por aquilo que você fez. Então, Martin Lloyd-Jones diz que funciona mais ou menos assim também no reino de Deus. Deus é como um pai para nós. Então ele assim, dentro da sua graça de pai, ele se propõe a galardoar ou a recompensar aquilo que nós fizermos. Não mais como uma questão de direito, não que eu tenha direito àquilo, mas ele, como bom pai que é, resolve por conta própria ou pela graça nos abençoar conforme as nossas obras. Então, nessa situação do pai e do filho, quando o pai recompensa aquela criança, isso é
um presente gratuito, não é que a criança mereça aquela recompensa, mas o pai quis estimular a ação do filho, porquanto tudo isso é uma expressão de amor do pai. É isso que nós devemos entender. O pai, ele nos abençoa conforme as nossas obras, não é porque nós merecemos, mas é porque ele nos ama, é porque ele te ama. Sabe, lá no livro de Hebreus diz assim, que aquele pessoa que tem fé, ela deve crer que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus, ele é galardoador. Deus tem prazer em nos galardoar, em nos recompensar pelas nossas obras. Amém? E como que funciona então a nossa vida quando nós olhamos para ela do ponto de vista do galardão? O apóstolo Paulo, ele compara a nossa vida com uma competição de corrida, onde as pessoas correm com o objetivo de ganhar um prêmio. Não é assim que funciona uma corrida? Quantos vencedores que tem numa corrida? Tem um único vencedor, né? E todas as pessoas competem para alcançar aquele prêmio. O apóstolo Paulo está querendo dizer que no reino de Deus existe uma certa competição também. E a competição, ela consegue conviver com amor. A gente muitas vezes pensa que não, porque a gente acha que a competição gera concorrência, a concorrência gera inimizade, mas não deve ser assim. Não é porque a gente não sabe competir, não é porque nós somos maus competidores que isso torna a competição ruim. Não, é nós que temos que aprender a competir de acordo com as regras. Porque se competirmos de acordo com as regras, a competição se torna em algo bom. Por quê? Porque nos estimula a querer alcançar o prêmio. E é isso que o apóstolo Paulo fala. Ele fala que o objetivo numa competição é ganhar o prêmio. Assim também é na nossa vida espiritual. E ele diz que com esse objetivo de ganhar o prêmio, o que os atletas fazem? Eles se preparam, não é verdade? Eles se aprimoram. E como disse o apóstolo Paulo, usando as palavras dele, os atletas se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que perece, uma coroa que se acaba, para ter um prazer passageiro. Mas ele usa essa situação como exemplo para nós, que assim nós também devemos nos submeter a um treinamento rigoroso. Nós também devemos nos preparar espiritualmente. Nós também devemos nos aprimorar. E em que consistia esse aprimoramento? Em que consistia esse treinamento rigoroso? O apóstolo Paulo falou com relação a ele disse assim, olha, e nesse treinamento eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo para ganhar uma coroa que dura para sempre. O treinamento do apóstolo Paulo consistia em esmurrar o próprio corpo. Por quê? Porque o nosso corpo, se você deixar, ele amolece. Sabe? Pessoa que faz academia sabe. Para você conseguir adquirir músculos, você tem que malhar durante meses. Agora para por 2 semanas para você ver o que acontece com os músculos que você levou meses para conseguir formar. Para você formar os músculos vai um tempo enorme. Agora para você perder é rapidão. E é assim também na nossa vida espiritual. Se você deixar o seu corpo fazer o que ele quer, você não vai trabalhar para Deus. Você não vai conseguir sair do seu lugar, porque o seu corpo ele quer a inércia, ele quer ficar parado, ele quer comer e dormir. Mas o apóstolo Paulo dizia assim, eu esmurro o meu próprio corpo, eu subjugo ele, eu mostro para ele quem é que manda. Isso, o nome disso na Bíblia é domínio próprio. É você controlar o seu corpo, para ele fazer a sua vontade e não você fazer a vontade dele. E ele fazia isso para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tinha um objetivo claro. Tudo o que ele fazia era para ganhar uma coroa eterna. Ele tinha um alvo em mente. E ele disse mais. Ele disse que nós não podemos correr sem um alvo, sem um objetivo. Tem pessoas na igreja que estão correndo, nem sabe para onde estão indo. E aí você acaba organizando a sua vida de uma forma totalmente bagunçada, priorizando aquilo que você não deveria priorizar. Agora, quando você sabe para onde você está indo, você consegue organizar a sua vida, tirando tudo aquilo que te atrapalha, para que você consiga chegar no alvo que você definiu.
E qual que é o alvo? O apóstolo Paulo diz, a nossa coroa é o alvo. O nosso alvo é o galardão que vamos receber lá no céu. E meus irmãos, a gente precisa entender que o galardão vale a pena. Isso precisa entrar na nossa cabeça nessa noite através da palavra de Deus. Basta você olhar o que as pessoas eram capazes de fazer pelo galardão. Elas abriam mão da própria vida, por quê? Porque queriam receber o galardão lá no céu. Se pessoas abriram mão da vida por esse galardão, então, pera lá, né? Então esse galardão vale a pena. Tem uma outra passagem que o apóstolo Paulo também escreveu, onde ele nos exorta a não desanimar. Porque, embora, como diz o apóstolo Paulo, usando as palavras dele, embora exteriormente, por fora, estejamos a nos desgastar, interiormente, estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Quantos podem dar glória a Deus aí? Essa passagem das Escrituras, ela é emocionante, ela é animadora. Por quê? Porque ela diz que o nosso sofrimento aqui, pela causa de Cristo Jesus, está produzindo para nós uma glória eterna. Está produzindo para você uma glória eterna. Eu vou repetir, os seus sacrifícios, as coisas que você abre mão pela causa de Deus, elas estão produzindo para você lá no céu uma glória eterna para você. Você consegue perceber isso? Você está aqui nessa terra, mas o seu tesouro você já está acumulando lá no céu. Como que está a sua poupança celestial? Onde você tem acumulado o seu tesouro? Por fim, o apóstolo ele nos exorta a fixarmos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, é passageiro. Agora, aquilo que não se vê é eterno, ele escreveu. Você tem feito isso? Sabe, existe um paradoxo nessa exortação do apóstolo Paulo, ou uma impossibilidade. Não sei se você percebeu. Porque ele diz assim, olha, não olhe para o que se vê, mas olhe para o que não se vê. Ora, se não se vê, como é que você vai olhar para aquilo, né? Como que você vai olhar para o que não se vê? Mas, querido, é exatamente disso que se trata a nossa vida cristã. O cristão, segundo a palavra de Deus, ele anda por fé e não por vista. O cristão, ele não anda com base no que os seus olhos veem, não os seus olhos carnais. Ele anda olhando para aquilo que não se vê com seus olhos espirituais. Porque o que se vê é transitório, o que se vê vai acabar. Agora aquilo que não vemos é eterno, aquilo que não vemos está lá no céu, esperando por nós. Quem anda por vista, pensa nas coisas desta vida, em como acumular tesouros na terra. Mas quem anda por fé, ele pensa nas coisas celestiais. Ele pensa em trabalhar pelo galardão que não perece. Porque todas as demais coisas que nossos olhos veem aqui vão passar pelo teste do fogo. E as obras que você fez para a eternidade, elas vão passar pelo fogo e vão reluzir como ouro na presença do Senhor. Agora, todas as demais coisas que você fez aqui nessa vida vão queimar. E nada disso você vai conseguir aproveitar do lado de lá. Nu, você saiu do ventre da sua mãe. E nu, você vai voltar para. Todas as coisas que você acumular aqui vão ficar aqui. Então, por que nós perdemos tanto tempo com essas coisas e não começamos a correr atrás daquilo que não perece? Fazemos o que Jesus nos mandou fazer, acumular tesouro nos céus, onde a traça não corrói. Onde você tem fixado os seus olhos? Você tem olhado para o que se vê ou para o que não se vê? Você tem dedicado a sua vida ao quê? Você tem perseguido aquilo que é transitório ou você tem perseguido aquilo que é eterno? Que nós possamos perseguir o que é eterno. Que nós possamos olhar com mais carinho para a recompensa que o Senhor promete nos dar. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre como você conseguir acumular tesouros no céu. Primeira coisa que você deve fazer se você quiser acumular tesouros no céu. Pense sempre na recompensa. Amém?
tenha sempre a recompensa em mente. Porque se você não pensar na recompensa, você não vai conseguir trabalhar para Deus. Você não vai conseguir fazer coisas impossíveis. Sabe como o quê? Como, por exemplo, amar o seu inimigo. Você tem facilidade para amar o seu inimigo? Não, né? Sabe algo que facilitaria você a amar os seus inimigos? Seria você prestar um pouco mais de atenção na palavra do Senhor. Exatamente na passagem em que Ele nos manda amar o nosso inimigo. Porque sabe o que Jesus disse lá? Jesus disse assim: amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles. Mas emprestem a eles não esperando receber nada em troca. Mas veja, não é para você esperar receber nada em troca dele, do seu inimigo. Porque como disse Jesus, porque se você fizer isso, então grande será a sua recompensa da parte de Deus. Então você tem que amar o seu inimigo e fazer o bem para ele, pensando no quê? Pensando no galardão que você vai ter lá no céu, por você fazer isso. Porque como disse Jesus, se vocês amarem aqueles que vos amam, que galardão vocês terão disso? Não, nós devemos amar do jeito mais difícil, amar o nosso inimigo, porque é só amando nossos inimigos é que nós teremos galardão. Amar nosso amigo é fácil. Amar o nosso cônjuge, o nosso filho é fácil. Amar o nosso irmão na igreja, que tanto nos ajuda, é fácil. A questão é você fazer o mais difícil. Você só consegue fazer isso se você olhar para o seu alvo, que é a recompensa que o Senhor vai te dar lá no céu. A Bíblia também fala sobre, para nós seguirmos o exemplo de Moisés. Está escrito assim lá no livro de Hebreus, que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Como que ele conseguiu fazer isso? Como que ele conseguiu abrir mão das iguarias do faraó, daquela vida cheia de prazeres? Como que ele conseguiu abrir mão de todas aquelas coisas? A Bíblia responde, diz assim: por amor de Cristo, ele considerou a sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. Por quê? Porque ele contemplava a recompensa que ele teria lá no céu. Se você não olhar para a coroa, se você não olhar para o alvo, você não consegue fazer. E o maior exemplo que nós temos disso é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Porque diz a palavra do Senhor, que pela alegria que lhe estava proposta, lá na frente, é para lá que ele estava olhando. Diz que pela alegria que lhe estava proposta, ele enfrentou a cruz, ele suportou a cruz. E nós devemos ser igual também. Pelo galardão, pela recompensa, nós também devemos enfrentar as piores situações aqui na terra. E disse Jesus assim: olha, quando vocês forem perseguidos, injuriados pela minha causa, alegrai-vos, regozijai-vos. Mas não para você se alegrar porque você está sofrendo, sofrimento não é bom. Disse Jesus assim: alegrai-vos, porque grande é o seu galardão lá no céu. Mas uma coisa que você deve fazer, se você quiser acumular tesouro no céu, faça mais do que a sua obrigação. Isso é importantíssimo, sabe? Tem pessoas que vão chegar lá no céu, quando Jesus Cristo for distribuir os galardões, e aí a pessoa vai chegar para Jesus e vai falar: Jesus, eu estou vendo o Senhor distribuindo esses galardões aí para todo mundo, e o meu galardão onde está? Aí Jesus vai olhar para você e vai perguntar assim: tudo bem, meu filho, o que foi que você fez para merecer galardão? Aí você vai olhar bem para a cara de Jesus e vai falar assim: Jesus, eu evangelizei, eu preguei a tua palavra para muitas pessoas. Aí Jesus vai olhar bem para você e vai falar assim: meu filho, você pregou muito bem, mas pregando você não fez mais do que a sua obrigação. E quem faz apenas a obrigação, ele não tem direito a nada. Jesus contou uma parábola sobre isso, sobre um escravo que trabalhou o dia inteiro para o seu senhor. E à noite, quando o seu senhor chegou em casa, ele ainda teve que preparar a refeição para ele. E aí Jesus mesmo pergunta assim: será que o senhor daquele homem agradecerá ao seu servo por ter feito tudo o que lhe foi ordenado? Não, não. Porque quando fazemos tudo o que nos foi ordenado, o máximo que podemos dizer, segundo Jesus, é o seguinte: não fizemos mais do que a nossa obrigação.
Quando você faz aquilo que Jesus te mandou fazer, veja, você está fazendo apenas a sua obrigação. Não pense você que por pregar a palavra do Senhor por aí, você vai ser merecedor de qualquer recompensa lá no céu, porque a Bíblia diz que não vai. O apóstolo Paulo disse isso. O apóstolo Paulo, sabe o que ele disse? Ele disse assim, olha, pregar o evangelho não é algo que eu deva me orgulhar, porque é apenas a minha obrigação, ele diz. Isso não é para mim nenhum motivo de orgulho. Como é que eu vou me orgulhar se o que eu estou fazendo é apenas aquilo que eu deveria fazer? Mas o apóstolo Paulo, querido, ele era uma pessoa extremamente preocupada com o galardão dele. Ele abriu mão da vida dele aqui nessa terra. Com base no quê? Porque, como ele mesmo disse, ele tinha em vista o alvo, o prêmio, a coroa, o galardão, a recompensa. E ele investia tudo o que ele tinha nisso, ele levava a recompensa a sério. Ele é um exemplo para nós. Ele levava o galardão dele a sério. Então ele falava, pera lá, eu estou fazendo apenas a minha obrigação. Que galardão eu vou ter por causa disso? Eu devo fazer algo a mais. E sabe o que ele fez? E ele disse assim, então, o que eu faço para garantir o meu galardão? Eu abro mão dos meus direitos. Porque como apóstolo, como pregador, disse ele, eu tenho direito, por exemplo, a receber salário da igreja. Porque está escrito, digno é o obreiro do seu salário. Como apóstolo, eu tenho direito também, como os demais apóstolos, a ter uma esposa que me acompanhe no meu trabalho. Era um direito de apóstolo. Agora o apóstolo Paulo disse assim, mas eu abri mão de todas essas coisas. Embora eu tenha direito de receber salário de vocês, eu não recebo. Antes eu trabalho com as minhas próprias mãos para garantir o meu sustento. E fazendo isto, eu estou garantindo, aí sim, para mim, um galardão lá no céu. Por quê? Porque eu estou fazendo mais do que a minha obrigação. Você quer receber alguma coisa lá no céu? Então comece a fazer algo mais do que a sua obrigação. Comece a sacrificar para o Senhor. O Senhor te pede, olha, vem me servir com isso. Você fala, Senhor, eu vou te servir com isso e com algo mais ainda. Eu vou te servir com isso, porque é a minha obrigação. Agora eu quero te servir com mais, pela recompensa que o Senhor vai me dar. Outra coisa que você deve fazer, se você quiser receber recompensa lá no céu, é o seguinte, invista tudo o que você tem. Sacrifique tudo. Sabe por quê? Porque o galardão vale a pena. Vale a pena. Ah, se a gente pudesse ver, sabe, o dia da distribuição do galardão. Sabe, se nós pudéssemos de repente, o Senhor abrir nossos olhos espirituais aqui, todos nós tivéssemos uma visão conjunta daquele dia e víssemos o Senhor distribuindo os galardões, então certamente nós mudaríamos o nosso conceito com relação ao galardão. E nós descobriríamos que realmente vale a pena abrir mão de tudo aqui nessa vida em prol do galardão lá no céu. E sabe, é exatamente para isso que o Senhor Jesus ele te chama. Jesus contou 2 parábolas para falar sobre esta verdade. E você certamente deve conhecê-las, mas eu vou repetir aqui. Jesus disse assim, olha, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou também. Detalhe que diz assim, que em ambos os casos, o que eles fizeram para ter aquilo? Eles venderam tudo o que tinha. Por quê? Porque valia a pena. Porque valia a pena. Certamente eles não teriam vendido se não valesse a pena. Aquele homem que vendeu tudo o que possuía para adquirir aquela pérola, certamente não o teria feito a menos que aquela pedra preciosa valesse realmente a pena. Então, queridos, o galardão vale a pena. E aqui está falando de galardão. Sabe por que está falando de galardão? Porque salvação você não compra. Não é verdade? Salvação você não compra. Mesmo que você venda tudo o que você tem, você não compra a salvação. Ou seja, só pode estar falando do quê? De galardão. Pelo galardão, vale a pena você vender tudo o que você tem. Vale a pena. E Jesus ele foi bem direto quando ele disse assim, olha, essa é uma das passagens que a gente passa batido na Bíblia. Quando a gente chega nela,
a gente quer até pular, né? Porque, opa, essa queima. Que é aquela passagem que Jesus diz assim, vendam o que tem e deem esmolas. A passagem é dura, né? Quando você chega nela, você fala, opa, nós estamos na época da graça agora, que isso? E aí Jesus continua, façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Por que é que nós devemos vender tudo o que nós temos e distribuir e dar esmola? Jesus disse aqui, para que nós possamos transformar os nossos tesouros dessa terra em tesouros lá no céu. E vale a pena. Talvez não seja o caso de você vender tudo o que você tem, mas eu quero falar para você que você deve renunciar a tudo o que você tem pela causa de Cristo. Você deve chegar a Jesus, o meu trabalho, o meu salário, eu sacrifico para ti. O meu carro é teu, eu sacrifico para ti. Você fazendo esse tipo de coisa, meus irmãos, é que você garante o galardão lá no céu. E é tempo de você começar a olhar para o céu, parar de olhar para a terra. Mais uma coisa que você deve fazer se você quer receber galardão lá no céu. Não aceite recompensa de outra fonte que não seja o Senhor. Talvez esse seja o principal conselho da noite, porque é aquele que nós mais temos negligenciado. Por quê? Porque nós andamos ansiosos para sermos reconhecidos, para que o nosso trabalho seja reconhecido pelas pessoas. Ah, coitado do pastor, se eu fizer alguma coisa na igreja e ele não vir aquilo que eu fiz e não chegar para mim e falar, parabéns, muito bem, eu nunca mais piso na igreja, eu nunca mais faço aquilo. Por quê? Porque o pastor é um ingrato. Querido, diz a palavra que quando você faz para serviço por homens, você já teve a sua recompensa. E o problema de você ter a recompensa de homens, queridos, é que você não recebe a recompensa de Deus. E a recompensa de Deus é muito maior. Jesus explicou essa questão também em uma outra parábola, na parábola do jantar. Jesus disse assim, olha, quando vocês forem dar um banquete, não convide os seus amigos, não convide os seus parentes, as pessoas que você conhece ou da alta sociedade para o banquete que você der. Porque se você fizer isso, as pessoas que você convidou vão organizar um banquete e vão te convidar também. E aí, você já teve a sua recompensa. Agora, quando você der um banquete, disse Jesus, convide as pessoas necessitadas, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Por quê? Porque se você fizer isso, eles não terão como retribuir. Então, a sua recompensa virá na ressurreição do justo. Você precisa entender que quem é recompensado por homens não é recompensado por Deus. Então, pare de trabalhar para o seu pastor ver, sabe? Pare de querer chamar a atenção de homens ou querer só servir ao Senhor em cima de um púlpito, porque todo mundo está te vendo. E aí nós chegamos ao próximo e último tópico de como você acumular tesouros no céu. Um dos mais importantes também, que é o seguinte: faça em segredo. Não foi isso que Jesus ensinou? Jesus deixou instruções precisas a este respeito. E ele disse assim, olha, tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a mão direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. Por quê? Em segredo. Porque o Pai que vê em segredo te recompensará. E principalmente, irmãos, quando você fizer essas coisas, quando você fizer qualquer coisa para o Senhor, não anuncie o que você fez com buzinas, com trombetas. Não busque o reconhecimento do seu pastor, do seu líder. Não chegue para o seu pastor e fale assim, olha pastor, o que eu fiz. Não poste nas redes sociais a fotinho minha aqui de eu limpando a igreja. A fotinho de eu levando cesta básica para distribuir. Não faça isso, queridos. Nem mesmo peça para contar o seu testemunho na igreja. Irmãos, eu queria dar um testemunho aqui, que essa semana, graças à misericórdia do Senhor, eu fiz um caldão lá na minha casa, levei lá no centro, onde estavam os mendigos, e distribuí o sopão para eles. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Glória a Deus e para o irmão, né? Porque nesse momento, querido,
aquele irmão recebeu a sua tão desejada recompensa, que era a recompensa dos homens. Jesus disse assim que isto é o que fazem os hipócritas, a fim de serem honrados pelos outros. Se vocês fizerem isso, vocês já receberam a sua recompensa e não terão nenhum galardão do Pai Celestial. Vamos ficar em pé? É sério isso, irmão. É sério. Essa questão da recompensa, sabe? Nós que trabalhamos na obra do Senhor, a gente não tem outra motivação. Não tem. Não é fácil você trabalhar para Deus. E se você continuar olhando para como as pessoas têm reconhecido ou não o seu trabalho, eu trabalho tanto na obra do Senhor, mas ninguém reconhece. Eu faço, e as pessoas não sabem agradecer. Gastei a minha vida na casa do Senhor e olha o que eu ganhei em troca. Eu estou aqui, o pastor me colocou de escanteio. Dediquei 30 anos para a casa de Deus, agora me aposentaram. Nem mesmo citam mais o meu nome. Querido, não se preocupe com as pessoas. Não queira ser reconhecido pelas pessoas. Eu já ministrei aqui sobre a vida de João Batista e sobre como ele deve ter se sentido solitário quando ele foi preso e todos os discípulos dele começaram a seguir a Jesus. E naquele momento ele duvidou de quem ele era, duvidou de quem Jesus era. E mandou um dos seus discípulos remanescentes, falou, vai lá até Jesus e pergunta se realmente é ele aquele que haveria de vir. E aí aquele discípulo foi lá até onde Jesus estava e fez essa pergunta para Jesus. E Jesus olhou para aquele discípulo e falou, volta lá para João Batista e diga para ele o que você tem visto. Os paralíticos estão andando, os cegos estão vendo, os demônios estão sendo expulsos. E bendito aquele que não se escandaliza com o Filho do Homem. Aí aquele discípulo virou as costas, e no que ele virou as costas, Jesus fez algo muito bonito. Jesus olhou para todas aquelas pessoas que estavam lá, aquela multidão, os seus discípulos, e disse assim, olha, não surgiu ninguém maior do que João Batista. E eu tenho certeza que quando aquela simples frase chegou no ouvido de João, para ele tudo valeu a pena. O que interessa, meus irmãos, não é se as pessoas te reconhecem. A sua única preocupação deve ser agradar o Senhor. Sabe, a gente não sabe exatamente qual será o galardão ou o que será o galardão. Mas mesmo que o único galardão que nós recebamos seja um sorriso de Cristo Jesus para você, dizendo assim, filho, eu fiquei muito feliz com o que você fez. Ainda assim, queridos, tudo teria valido a pena.